Pensar não é fácil. Muita coisa entra no caminho. Nosso ego, nossa bile, a convenção social, a inércia, tudo entra no caminho. Pensar não é fácil. Obedecer é fácil. Dizer sim quando todo mundo está dizendo sim, dizer não quando todo mundo está dizendo não. E, no entanto, para ser autor, a gente precisa responder pelo que a gente diz. Não é à toa que muitos autores reagiram de forma que pareceram incompreensíveis aos seus pares em determinado tempo. Quem se lembra dos silêncios desconfortáveis da Clarice numa entrevista? Quem se lembra da reação de Doris Lessing quando a imprensa aguardava na frente de casa para anunciar a ela que ela havia recebido o prêmio Nobel? Autores não têm outra forma de fazer, de reagir, porque os bons, os verdadeiramente bons, pensam mais e por mais tempo das coisas que os outros só reproduzem. E quanto mais tempo você olha o verde, mais ele vai parecer vermelho. Quanto mais tempo você come o doce, mais demarcadas as notas salgadas. O que faz um bom livro é o pensamento que o engendrou. E para pensar, a gente precisa furar os padrões. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Prelo, Prelo de número 125. Eu combinei comigo, com a minha equipe, que a gente não ia tirar férias do Prelo nesse ano de 2025, mas eu não consegui publicar um episódio semana passada. Eu estava em São Paulo para um evento presencial, que a gente chama de escritas criativas, por conta da pluralidade, da diversidade dos estilos, né? E é um encontro muito, muito bonito num teatrinho, um pequeno teatro em São Paulo, ali perto do Sesc Pompeia. E nesse mês de setembro, a gente organizou um evento de 2 dias, foram 6 mesas, e foi uma beleza, porque a gente convidou uma livreira, a gente convidou um editor, a gente convidou um tradutor, um produtor, né, um gestor da área de literatura, né? Tô falando da Tamires, da Sentimento do Mundo, livreira, a Érica, da editora Editacuja, o Diogo, que falou sobre os meandros da tradução, o Diogo Cardoso, que traduziu nada menos do que a obra super premiada do autor Mohammad Sar, que foi premiadíssima, a mais recôndita Memória dos Homens, teve na Flip ano passado. O Jacques Figueiras, que é um produtor e falou da presença do autor nas redes sociais. A Paloma Vidal, professora de literatura, escritora, leu pra gente as primeiras linhas da sua autoficção, né, da relação que ela teve com a mãe, né, o fato da mãe ter sido presa na ditadura argentina e grávida dela, né, dela ter sido um feto encarcerado, né, pelo estado de exceção. Reinaldo Damasio, que é um colaborador recorrente do canal Escrita Criativa, um grande amigo e é um poeta, um editor e que cuida da gestão da Casa das Rosas da Haroldo de Campos, né? E foi uma explosão, né? Foi um encontro assim, né? Arrancou risos e lágrimas e a confraternização foi uma delícia. Foi muito bom estar com as pessoas que participam, né, das oficinas e ver como é bonito, como são bonitos os projetos, assim. Então, tudo isso meio que me tomou. E aí eu voltei para minha cidade, aqui no sul da França, e simplesmente não rolou, assim, não foi possível gravar um episódio do Prelo, porque a gente sempre pensa em alguma coisa de uma forma muito intencional para gravar esses episódios, né? Muito intencional. Foi muito bom esse encontro, né? Algumas coisas que eu retiro desse encontro, eu pensei em incluir nesse episódio de hoje, mas eu queria começar com, vamos dizer, um certo dado que, assim, em geral, autores subestimam o poder que eles têm. Subestimam o próprio desejo de escrever. Subestimam a própria vontade de fazer literatura de ficção e não ficção. Não é? Em geral, a gente subestima
esse movimento, a gente menospreza o movimento, a gente fica brigando para legitimar a nossa importância, a nossa ambição. É como se a nossa ambição fosse fora do lugar, sabe? E o meu papel aqui é legitimar a tua ambição, é legitimar a tua vontade, né? E, e aí eu pensei nesses padrões de conduta que a gente costuma fazer, que a gente costuma tomar, que são padrões sociais, né? São padrões que todos carregamos em todas as situações sociais e pessoais, e de como a gente precisa furar esses padrões para poder escrever, né? E esse furo dos padrões não é uma coisa comportamental, entendeu? É um lance integral. Ele tem que estar presente, né, na gente em todos os momentos. Não é uma tentativa de enganar o nosso funcionamento padrão. Não, é uma tentativa de, vamos dizer, reescrever. Né? Por falar em escrita, reescrever, né, essas condutas regulares que a gente se toma, a gente se pega fazendo e que nos fazem mal para a nossa literatura, fazem mal para os nossos relacionamentos, fazem mal para os tratos que a gente tem no meio literário, sabe? Nos fazem mal, não são boas. Então eu destaquei 4, né? E que dão, vamos dizer, uma noção mais geral desse dado, que é o nosso inconsciente. Ele é mais esperto do que nós, ele é mais rápido do que nós, ele é mais poderoso do que nós. E ele pode nos controlar, né? O nosso inconsciente, se a gente for plenamente inconsciente, a gente vai ser sujeito bruto, violento, ríspido, né? Que não olha para o outro, que não tem, vamos dizer, uma reação social, civilizatória, assim por diante, né? Eu vou contar uma situação da qual eu tive parte ali há muitos anos. Isso aconteceu faz mais de 20 anos. Então, eu vou contar essa situação para você. Um fulano foi convidado para fazer a orelha de um livro, né, para um amigo dele. A orelha de um livro, quando a gente faz, é que nem uma banca, né? É que nem participar de uma banca de mestrado, doutorado na universidade. Você faz pelas ligações, pelos diálogos, pelas trocas, pelos contatos, pelas conversas, por uma ampliação da sua rede, da sua comunidade, né? E a gente topa fazer, embora não seja um trabalho nem regular, nem bem remunerado, e muitas vezes não é nem remunerado, né, bem ou mal, mas que a gente faz por uma questão de gentileza, por participar de uma comunidade autoral. Às vezes a gente não faz também, é normal, às vezes pode estar super ocupado, não é capaz de fazer. Eu já fui convidado a fazer orelhas, fiz, às vezes não fiz, né, é normal, né? Mas fulano foi convidado para fazer a orelha do livro de um amigo, e o cicrano foi convidado para fazer a quarta capa do livro, né? O autor convidou o fulano e o cicrano. Só que o que acontece? Fulano não se bicava muito com o cicrano, né? O sujeito que fez a orelha não gostava muito do sujeito que fez a quarta capa, mas paciência, né? Os dois eram amigos do autor. E aí o que acontece? A designer se enganou e excluiu um dos textos, né? E o autor, meio na pressa, encaminhou o PDF para ambas as partes, para o fulano e o cicrano, falando: olha, vejam se está tudo certo e tal. Aí o fulano, não se vendo ali, né, e vendo só o cicrano, ficou furioso com o autor, né? Ficou furioso, falou: como assim, meu? Como que você pede para mim um texto, entendeu? E coloca o texto do cicrano no lugar do meu, né? E fica furioso, briga, esperneia e rompe com o autor, né? Mas era um erro da designer. Foi um lapso. Lapsos acontecem. Mas o que fez esse sujeito? Esse sujeito pensou com a bile, né? O que ele fez? Ele não pensou, na verdade, né? Ele atuou. Na psicanálise existe esse termo, né? Quando a gente não age, a gente atua, né? Atuação no sentido de que o inconsciente, ele repete esses padrões, né? Tudo que a gente não aprende, não elabora, a gente repete. A gente repete os padrões do passado, a gente repete o que fizeram com a gente, né? Só que para sermos autores, a gente tem que ser capaz de pensar. A razão não serve se a gente não a utiliza.
A lógica é inútil se não for possível empregá-la, né? Entre um estímulo, né? A gente vê lá nosso texto ausente de um material e a resposta, o modo como a gente vai responder isso, a gente tem dois padrões possíveis, dois comportamentos possíveis. Um é o consciente, outro é o inconsciente. Outro é o pensado, respirado, e outro é o impulso. O impulso, ele torna tudo pior. Ele é o comportamento padrão, porque ele é o impossível, é o mais rápido, é o mais econômico. Ele não gasta energia, né? Por que ele é ruim? Porque a gente não percebe o que está acontecendo, a gente não analisa a situação, a gente se compromete, a gente passa muito mais tempo depois remediando esse problema, esse relacionamento que ficou amargado, né, por conta desse desentendimento, do que, de fato, trabalhando para o nosso trabalho, os nossos propósitos, objetivos e tal, né? A ideia é que a gente precisa realmente treinar para identificar os momentos em que a sensatez é necessária, né? É muito mais fácil desfazer do que fazer. É muito mais fácil destruir do que construir, gente. Muito mais fácil. Então, o sujeito que fala, eu sou inteligente porque eu só desfaço. Meu amigo, você não é inteligente. Assim, a sua inteligência ela serve para pouca coisa. Se o único propósito dela é você criticar o que estão fazendo, é você desmerecer o que foi feito, entendeu? Isso não tem. Isso é muito fácil. Isso um adolescente pode fazer com 14, 15 anos, ele já é capaz de fazer. Isso não é inteligente propriamente, não é razoável, né? E é isso. Muitas vezes a reação no trabalho, em casa, na família, é rebater um comentário, né? É depreciar um colega que fez né, que tá com um projeto que, sei lá, a gente não gosta por algum motivo, né? É, tem muita vantagem aquele que usa a sua energia para alcançar seu propósito, né? No lugar de ficar, como eu disse, consertando os deslizes, né? Caminhar devagar para onde se deve é mais eficiente do que correr desembestado para todos os lados, né? A verdade é que nós somos territorialistas, então se a gente sente que o nosso território está um pouco ameaçado, seja na relação com outras pessoas, seja no local de trabalho, seja dentro do campo literário, né? A gente tem a reação de se defender, né? É uma reação. A gente é hierarquizado, quanto mais tensão uma sociedade tem, isso já foi pesquisado, já foi comprovado, né? Tem uma pesquisa muito interessante que mostra como nossos primos, né? Não sei se são os chimpanzés, os bonobos, enfim, eles, quanto mais estreito, quanto mais apertado eles estão, mais hierarquizados eles se tornam, né? E a gente também tem um senso de autopreservação, não é mesmo? Numa situação de salve-se quem puder, né? O que a gente faz? Numa situação em que está todo mundo em pânico, o que a gente faz? A gente pensa de forma consciente, né? O fato é que o processamento consciente consome tempo, consome energia, né? O pensamento inconsciente ele não serve para muita coisa. A questão é que ele não serve para tudo, tá? E aí eu pensei em 4 atuações, né? Isso que os psicanalistas chamam de atuar. É importante que a gente conheça esses padrões para a gente poder furar, para a gente poder se dar melhor nessa vida, tá bom? Então, o primeiro é o reativo. Eu vou falar de cada um deles. O segundo é o egóico, o terceiro, o social e o quarto, o inercial. É o padrão reativo, o padrão egóico, o padrão social e o padrão da inércia, né? Se você for capaz de se assenhorar desses impulsos, desses padrões, você vai ter muito mais chance de publicar melhor o seu livro, de escrever um livro melhor, né, de se relacionar de uma forma mais feliz com as pessoas e assim por diante. E é por isso que a gente trata disso aqui, né? A partir daquela reflexão inicial que eu fiz, né, em relação ao nosso evento, né, o nosso Escritas Criativas da semana passada. Bom, vamos começar com o padrão reativo. Quando a gente responde sem raciocinar, a maior probabilidade é de que a gente vá cometer erros, né? E que são erros que, quando a gente olha para trás, né, quando o tempo passa, você fala, putz, não devia ter falado isso, né? Precisava ter falado isso? A pessoa não sabia? Precisava toda hora dizer o que eu penso, né?
A gente não precisa toda hora dizer o que a gente pensa, né? Ser possuído pelo momento, viver num presente absoluto, ser regido por raiva, medo, ojeriza. A gente reage, né? A gente tem essa tendência e é preciso cuidar dessa tendência, né? Então, o medo de perder uma oportunidade, assim, nos leva a pensar mal, apressadamente, a gente é impossível. Vamos dizer, quando a gente recebe algo que parece uma crítica, a gente reage com autodefesa, a gente ataca, a gente fica indignados, né? E muitas vezes a gente ataca sem entender bem o que foi dito. Então, algumas pessoas são mais calmas, são mais tranquilas, outras são menos em relação a isso. Tem gente que é tranquila, né? Que pelo menos fica em silêncio, que escuta, processa, né? Vê como faz, né? Isso é bom, né? Isso é muito bom. É aquela coisa, tudo que a gente constrói pode ser desconstruído num piscar de olhos, dependendo do que você fala, né? Muitas vezes aquilo que a gente diz, a gente não pode desdizer, né? E alguns elementos, vamos dizer, contingenciais, perturbam esse padrão. Ou seja, esse padrão ele se torna mais agressivo quando a gente está com sono, quando a gente está com fome, quando a gente está cansado, numa viagem. Quem não ficou estressado com os amigos numa viagem, né? E depois pensou, pô, sei lá, a gente estava se divertindo, podia lidar com mais leveza em relação a isso, né? A fulana era mais controladora, a outra era mais preguiçosa, não me acompanhava nas coisas. Mas, enfim, ao mesmo tempo era uma oportunidade de estar com as pessoas, eu fico tão em casa fazendo home office, sabe? É isso, é um pouco esse recuo, né? Relativizar, colocar na linha do tempo, né? Principalmente nessas situações, como eu disse, de cansaço, de distração, de pressa, em que a gente está enfrentando algum tipo de estresse, está num ambiente desconhecido e assim por diante. Esse é o primeiro padrão. O segundo padrão é o padrão egóico. Dele a gente precisa falar um pouco mais, porque eu já falo dele quando, nas apresentações, nas semanas do romance, quando eu falo que, né, que a alma do artista sofre com essa ideia do ego elevado, né, do sujeito empolado, eu mereço, eu não mereço, eu só quero se for assim, se for assado, né? O padrão egóico, ele se ressente de estar, quando ele se vê relegado a um papel secundário, né? Ele se destaca quando você cria um papel em conformidade com a maneira como você enxerga a si mesmo, né? Ou seja, às vezes um excesso de noção de, não, eu mereço isso aqui, eu quero mais, eu preciso disso, né? Quem já não cometeu algo assim ou não viu alguém cometendo, nesse sentido de observar ou atuar de uma forma excessivamente confiante numa situação que você não domina, né? A gente vê por aí nas redes sociais sujeitos muito confiantes e às vezes a confiança brota da mera leitura de um artigo, né? Tem a confiança que brota de experiência, de um histórico de vida, de leitura, de dedicação a determinada área. E às vezes tem gente que lê 2 textos já se sente especialista em determinada coisa. Esse é o ego falando, né? O ego nos faz ceder à tentação de pensar que a gente é mais do que a gente é. Isso é pouco racional. É importante a gente saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? O ego ele pode transformar a confiança em excesso de confiança, ou até mesmo em arrogância, né? Essa ideia do deixa comigo, sabe? Não, deixa comigo, né? Essa sensação de ser imune ao azar. Tá todo mundo se precavendo e você fala, não, eu não preciso me precaver, né? O sujeito fala, não, olha, talvez seja legal você fazer isso e aquilo, né? E você fala, não, eu não preciso disso, eu não preciso das suas opiniões. Já me aconteceu isso, sei lá, de eu ter um amigo que vai por um caminho que eu já percorri muitas vezes, durante muitos anos, e por algum motivo o sujeito fala, não vou falar com o Thiago, né? Eu vou fazer por conta própria, eu vou me virar. E depois eu olho, esse meu amigo ele tá precisando inventar a roda, porque ele está enfrentando os mesmos problemas, né? Muitas vezes uma conversa, uma orientação, uma supervisão faz milagre.
A questão é que é isso, o ego ele nos deixa mais preocupado em manter ou melhorar a nossa posição numa hierarquia social aos olhos alheios do que enriquecer nosso conhecimento ou apurar nossas habilidades. Eu li recentemente um livro muito divertido chamado Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Não sei se você já ouviu falar desse livro, tá bombando nesse momento. É um cara inteligentíssimo, antropólogo, que fala, ele estuda a tribo dos ultra ricos, né? Um antropólogo estuda tribos, né? Cultura, né? Grupos sociais, etc. Né? E ele fala uma coisa muito interessante nas entrevistas, no livro. Ele fala assim: o sujeito está todo momento tentando mostrar que tem mais do que é mais do que é. Então ele gasta, né? Ele gasta com bobagem, sendo que ele podia estar gastando com de fato se tornar mais do que é. Você entende? É como se parecer fosse mais importante do que de fato ser, sendo que os dois dão o mesmo trabalho, ou seja, parecer dá muito trabalho, né? E isso revela que, no fundo, o sujeito tem uma profunda ojeriza pelo que ele é, né? Eu tive contato recente com entrevista de um psicólogo, de um psicoterapeuta em Nova York, de milionários, um sujeito chamado Clay Cockrell. Ele fala assim, parei de jogar na loteria, percebi que os perigos de ter tudo em excesso. Eu vi isso, as pessoas, a busca pelo poder nunca termina, os ricos são sempre os outros, né? E o poder ele escorre por entre os dedos, né? Isso é o Alcoforado falando. E é muito interessante ver isso, né? Porque isso faz com que a gente volte para o que é importante, né? Que é de fato, qual que é a verdade, né? Por que eu estou aqui? Qual que é a essência? Né? Qual que é esse propósito real, né, da escrita do meu livro? Né? É ficar bonito na fita? Não, não é só ficar bonito. É legal ficar bonito na fita, né? É legal, pô, falar, tá vendo? Pô, eu acreditava em mim e funcionou. Isso é fantástico. Mas é também você poder investigar alguma coisa, ir a fundo em alguma coisa, entender as próprias contradições, né? O sujeito que deseja que os outros a vejam como alguém importante, excepcional, mostra para o mundo o modo como ela pode ser manipulada. Vamos pensar no Donald Trump, por exemplo, que é uma figura, é um estereótipo de si mesmo, né? Ele é o sujeito que, se você elogia ele, você consegue manipulá-lo, né? É um sujeito profundamente manipulável, é um bebê, né? Então, quanto mais a gente falar, me elogiem, mas você está apontando e fala, olha, eu quero que você me manipule dessa forma. Você está se mostrando um sujeito, no fundo, muito submisso, né? A gente tem a propensão a se preocupar menos com a excelência da verdade do que com as maneiras de transparecer a excelência, né? A gente tem a propensão a nos preocupar menos com a excelência, né, de verdade do que com maneiras de transparecer a excelência. Ou seja, a gente quer mostrar mais do que ser. E isso é um problema para a escrita, porque a escrita, ela não engana, é um pouco como um sonho, como uma sessão de análise. O sujeito vai para uma sessão de análise, ele não vai enganar o analista. Ele pode se enganar a si mesmo, mas não vai enganar o analista, né? A gente está mais preocupado em parecer autoridade do que investigar a fundo as raízes daquilo que a gente quer saber. E é para isso que eu tô aqui, entendeu? Né? É para isso que existem minhas formações, porque os participantes das minhas formações falam, não, chega de participar desse mundo de, é isso, vamos navegar em águas mais profundas, vamos correr riscos, a gente ama a aventura, de se perguntar, de se questionar, de pensar, né? É isso. Mas o que alimenta esse impulso? Muitas vezes é alguém próximo da gente que não valoriza a gente da maneira como a gente gostaria de ser valorizado, né? Alguém que, por se sentir subestimado num trabalho, deixa de se empenhar, né, naquilo que muitas vezes gosta de fazer, né? Mas aí você se perde no desejo, na ausência do desejo do outro e fala, quer saber, não vou fazer, né? E aí o que você faz? Você sofre, né, de quebra e você pune o outro tomando veneno, alvejando a si próprio, né? É isso. A gente vai ter que quebrar esse padrão de sentir que tá certo é melhor do que tá certo de fato,
tá? Pouca coisa nos causa mais bem-estar do que sentir que a gente tem razão, né? E, no entanto, a gente precisa quebrar isso, né? Um sujeito que sempre vota mal. Faz 20 anos que o sujeito vota mal. O candidato é o caçador dos marajás. Votou mal, né? O candidato se diz além e aquém da política. Ele é antipolítico. Votou mal. O candidato é um justiceiro da verdade, da esperança. Votou mal. Cara, você volta a fazer sempre a mesma coisa? Não seria o caso de você analisar isso que você está fazendo, de você se recolher e pensar, deixa eu ver os padrões da minha conduta, né? De repetir os discursos eternos de Estado mínimo, né? Que o mercado tem que estar livre para se regular. Onde você está vendo que o mercado está livre para se regular, meu amigo? Entendeu? Não existe isso. Você tem que contrapor o ideal com a verdade. Por um lado, pode até ser bom, idealmente, mas não é isso que a gente está vendo, né? E por que isso é importante? Gente, porque se a gente vai escrever uma obra de não ficção, por exemplo, a gente não pode estar imune à verdade. A gente não pode estar impermeável, né? A gente tem que abandonar um pouco essa ideia de querer estar sempre certo, né? A maioria das pessoas, na realidade, passa a vida supondo que estão certas, né? E que não vê as coisas do seu jeito, está errado, né? Por isso a gente vê escritores que copiam a si mesmos, que não se deixam ajudar, que não querem participar de um coletivo, que escondem o que fazem e assim por diante, né? Bom, vamos para o terceiro padrão. Eles todos conversam, né, gente? Todos conversam. É o padrão social. Se todo mundo pensa igual, ninguém pensa muito, né? Vamos pensar numa apresentação, numa performance, né? Um show ruim, só que aí todo mundo aplaude, então você vai lá, levanta e aplaude também. Claro, às vezes você aplaude porque você reconhece o esforço e tal, mas é um pouco essa ideia, né? A ideia de conformidade, de estar sujeito à pressão social, ao desejo de pertencer, mais do que buscar a verdade, ao receio de ficar de fora, de ser desprezado, de decepcionar os outros e assim por diante. Você quer, por algum motivo, não sei qual, avaliar uma pessoa? Põe ela numa situação em que ela se veja obrigada a contrariar o senso comum, não é? Em que ela se veja obrigada a contrariar o senso comum. É o padrão social. A gente transfere para os outros os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas crenças, né? Se a gente para pensar, essas questões são muito perturbadoras, mas é isso. Se você pergunta para uma turma, né, de história, de geografia, né, que está estudando na faculdade, se você estivesse na Alemanha nazista, você seria contra ou a favor da deportação dos judeus? A maioria das pessoas na sala de aula falaria não, claro que eu seria contra a deportação dos judeus. Imagina, eu ia defender os caras, eu ia abrigar eles na minha casa, né? E a gente sabe que não é possível, não é verdade. Estatisticamente isso não procede. Se você estivesse no sul dos Estados Unidos, você seria contra ou a favor da abolição? Não é mesmo? Todo mundo ia falar, não, claro que eu ia ser a favor da abolição, né? E, no entanto, a questão é que a pessoa, muitas vezes, não segue aquilo que acredita, em que acredita, por medo, né? O medo nos impede de correr o risco de defender a verdade, de fazer o que é certo, de realizar o nosso potencial. E aí eu retomo aquilo, uma tirada do evento, né? Do evento presencial, que, enfim, teve uma centena de insights super valiosos, mas uma delas em geral, as pessoas elas têm um padrão, e esse padrão é social também, de não acreditar em si mesmas, porque isso significaria ser ambicioso demais, né? E existe uma ideia de que a gente precisa meio que tá com a corrente. Se tá todo mundo mal, eu tô mal, né? Então, eu não posso tá bem, eu não posso ter ali algo que eu goste de fazer, sendo que o grupo não tá seguindo. Ou seja, às vezes existe sim um pacto de banalidade, né? Por isso que a gente vê também livros tão parecidos uns com os outros, né? Isso é um padrão de conformidade. Ao invés de tentar algo novo, a gente diz para nós mesmos algo novo. É diferente, né? Falar, não, eu formulo diferente ao invés de tentar algo diferente, né? Agora, para que a gente possa escrever algo singular, escrever algo que põe as pessoas para pensar, escrever algo que, de fato,
põe as pessoas para pensar, permaneça na memória das pessoas, no boca a boca, faça com que as pessoas indiquem a obra umas para as outras, a gente precisa pensar por conta própria e a gente precisa estar certo. Ou seja, a gente precisa fazer a pesquisa, né, colocar à prova, formular hipóteses que não são as hipóteses do pacto da banalidade e ter a coragem de afirmar. Ter a coragem de afirmar. Bom, o último padrão, o quarto e último padrão, é o padrão da inércia, né? Ou seja, o sujeito que investe em algo tem a tendência a seguir apostando naquilo, por mais que evidências apareçam de que não vale a pena mais investir naquilo, né? A gente vê países que mandaram soldados para uma guerra perdida, né? E porque não poderiam reconhecer que tinham errado, continuaram a enviar soldados para essa mesma guerra durante anos. Ou seja, o custo do padrão da inércia é altíssimo do ponto de vista social, coletivo e do ponto de vista pessoal também, né? Manter o status quo, é essa a ideia, né? Começar uma coisa nova é difícil, mas é igualmente difícil interromper essa coisa. É a inércia que mantém a gente em empregos que a gente detesta, em relacionamentos que não nos fazem felizes, né? A inércia faz a gente escrever um livro que não tá bom, e que a gente sabe que não tá bom, sem analisar os caminhos possíveis, né? É o famoso Djavan da pizzaria, né? É aquela imagem que eu construo do sujeito que toca as mesmas coisas, né? Porque ele chegou ali o suficientemente bom. Ah, não, tô bom o suficiente. Eu posso ser um intérprete com todo o meu respeito para as pessoas, para os profissionais da arte, da cultura, mas muitas vezes essa pessoa está numa situação muito infeliz, né? Em toda mudança existe uma assimetria perceptiva, em que a gente leva mais a sério os resultados negativos do que os positivos. Ou seja, sempre que a gente começa alguma coisa nova, sempre que a gente fura a inércia, né, é quase como qualquer coisa que contradiz, ou seja, qualquer coisa que vai supostamente confirmar de que a gente está sendo ousado demais, nos leva de volta ao ponto zero, a estaca zero. É como se o inconsciente nos dissesse: ai, tá vendo? É isso que acontece quando você inventa de ser aquilo que você acha que é. É isso que acontece quando você vai procurar as coisas que você acha que você merece. Não é isso? E aí acontece, vamos dizer, um revés, e você volta: não, vou ficar aqui, eu vou parar de escrever. Eu vou ficar aqui quietinha, eu vou ficar aqui quietinho, assim por diante, né? Ou seja, é isso que eu digo quando existe essa assimetria, onde a gente leva mais a sério o resultado negativo do que o positivo, né? E é por isso que a gente repete as coisas, que a gente faz as mesmas coisas. Quando a gente insiste em comprar a mesma marca de um determinado produto, embora surja no mercado uma marca nova, de qualidade superior, assim por diante, né? É isso que faz com que falte iteração numa obra, né? A gente encontra ali uma história. Ah, tá, é boa o suficiente. Não, vai lá. Volta a se perguntar, volta a insistir. O que mais que eu posso criar aqui? Né? O que essa obra quer dizer? Né? Que situações eu posso construir? E, no entanto, eu fico com a primeira versão que me aparece, né? Porque ela vai parecer mais legítima, porque ela foi espontânea. E, no entanto, não existe isso. O espontâneo não morre porque a gente dedica uma reflexão àquilo. As ideias do inconsciente continuam a aparecer, né? Eu tenho uma amiga que tem pavor de viajar. Ela sempre, ela sempre fica em pânico quando tem que... Ela adora viajar, ela não viaja muito, ela trabalha muito, ela um pouco se acomoda nesse lugar de trabalho, de estresse e tal, embora ela também sofra muito nesse lugar, né? Não é um lugar confortável, né? Mas aí, o que acontece? Quando ela vai viajar, ela aluga o primeiro lugar que lhe aparece. Ah, não, aquele hotel tá legal, não, vou ficar nesse hotel. E o hotel, assim, não é o melhor hotel do mundo, entendeu? Dava para ela procurar, se ela se dedicasse mais meia hora a procurar um outro lugar para ficar, ela encontraria um lugar melhor. Mas como ela fica num estado muito panicoso, ela escolhe aquele lugar e fala: não, o lugar era ótimo e tudo bem, a gente sempre fica ali, né? Até que isso não acontece. Por exemplo, ela meio que procurou um lugar num bairro não tão bom, quando ela fez uma viagem para Barcelona,
um bairro que não é tão bacana, e ela odiou a cidade inteira, porque ela ficou nesse bairro. Então, é isso, a nossa percepção. Você vê quanta coisa está em jogo, né? Porque isso faz com que a gente limite os nossos caminhos. Por que você vai limitar os seus caminhos? Não é melhor enxergar de uma forma um pouco, né, romper com esse padrão da inércia, enxergar melhor, ter mais opções, né? A gente gosta de pensar que a gente tem a mente aberta, a gente está disposto a mudar nossas convicções, né, à medida em que os fatos mudam, mas a experiência ela mostra o contrário. O que a gente vê em geral é que existe uma esperança meio irracional de que as coisas vão melhorar por si mesmas, sem o nosso movimento, sem a nossa deliberada ação, né, de procurar ajuda, de procurar um feedback, assim por diante. Ou seja, a gente sente que é como se o nosso texto fosse melhorar naturalmente. Então a gente vê um texto, a gente fica incomodado com o texto, a gente enxerga os erros, mas a gente não vai atrás de resolver o problema. Ou você transforma o problema numa coisa muito maior do que é, né? Ou você finge que ele não existe. Né? Insistir no erro é mais tranquilo para preservar a nossa coerência interna. É curioso isso, né? Você pode continuar falando as coisas em que você já nem acredita internamente, porque você sempre falou aquilo, né? E é isso, os grupos, eles também criam a sua própria inércia. Tem um livro um texto que eu li chamado O Grupo como Instituição e o Grupo nas Instituições. Eu estudei bastante psicologia institucional na universidade e ele fala muito dessa ideia de enrijecimento institucional, que é o padrão da inércia dentro das instituições. Né? Eu tive uma atuação muito breve na FEBEM, né? na antiga FEBEM, né? Que vamos dizer, é o cárcere de crianças, né? Crianças e adolescentes que cometeram algum tipo de infração. E a partir de certo momento você via que o objetivo lá não era, vamos dizer, melhorar a vida desses jovens para que eles pudessem se preparar, porque devia ser esse o objetivo, né? Que esses jovens pudessem sair melhor, né? Não é verdade? Porque afinal de contas o sujeito vai viver, ele vai sair uma hora, ele precisa estar melhor, ele precisa entender, ele precisa ter um caminho, né? Mas o objetivo dessa instituição era reproduzir a instituição, né? Era reproduzir a instituição, era manter a instituição no lugar. O objetivo da instituição era a própria instituição. Isso é muito perverso, é muito triste, mas é uma tendência das instituições, tá? Bom, eu acho que se a gente quiser melhorar o nosso comportamento, realizar mais os nossos objetivos, viver com mais alegria, né, perseguir o sentido da nossa vida, a gente precisa aprender a administrar os nossos padrões, né? Muitos desses padrões que a gente executa, dessas repetições, elas foram implantadas, né, por evolução, por cultura, por rituais, pelos pais, pela comunidade. Alguns deles nos ajudam, de fato, a nos aproximar daquilo que a gente deseja e outros nos afastam. Né? Quanto mais tempo a gente passa com as pessoas, mais probabilidade a gente tem de começar a pensar e agir como elas. E é daí que é para esse ponto que eu chego e vira uma vírgula, uma curva para a continuidade de uma conversa, para um outro episódio, né? Com frequência, o que pode parecer disciplina, na verdade, envolve um ambiente. Construir um ambiente criado com cuidado para estimular as nossas condutas mais arraigadas, né? Em geral, as pessoas que têm padrões mais maduros, mais deliberados, mais elaborados, são aquelas com um ambiente melhor. E às vezes isso faz parte de um propósito deliberado e às vezes é pura sorte, né? Às vezes você teve um pai e uma mãe muito razoáveis, muito calmos, atenciosos e assim por diante. E às vezes a gente tem que procurar isso por conta própria, né? A mera força de vontade não é um pouco superestimada, sabe? A gente tem que, vamos dizer, construir um ambiente que nos ajude, né, a ir para frente, a avançar, né, construir boas amizades, construir o nosso caminho de formação, né, poder estar em grupos que pensam da mesma maneira, né, mais alinhados
mesmo heterogêneos possam, vamos dizer, ter propósitos comuns e propósitos mais elevados. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, ultrapassar, vamos dizer, a superfície mais rasteira das aparências e mergulhar, de fato, nessa construção íntima desse inconsciente, nesse diálogo interno, né? Para que esse inconsciente possa também nos responder de uma forma mais inteligente. Minhas queridas, meus queridos, não deixem de seguir o Prelo se você ainda não fez isso. E se você gostou desse episódio, não deixa de favoritar ele no seu tocador preferido, de se inscrever no canal escritacriativa.net.br e a gente segue nessa conversa. Um grande abraço e até mais. Tchau!